a desobediência de Saul e o eco da maldade, de Agag a Amã, a origem do Purim. Em tempos antigos, num mundo onde a fé era medida pela obediência, uma ordem divina foi proclamada. Israel enfrentava seus inimigos jurados, os amalequitas, um povo marcado pela perversidade, pela crueldade e pela rejeição obstinada a Deus. Deus falou através do profeta Samuel: Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo quanto tiver. Não lhes perdoes, mata homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. 1 Samuel 15:3. Não era uma guerra comum, era um juízo divino, um acerto de contas de séculos de maldade. Mas o coração de Saul hesitou. O povo de Deus venceu. Porém, diante dos olhos de Saul, a glória da vitória brilhou mais forte que a voz da obediência. Ele poupou o rei Agag, símbolo vivo da rebeldia contra Deus. E não só isso, preservou o que havia de melhor no rebanho: bois e ovelhas gordas, para oferecer em sacrifício, uma desculpa coberta de religiosidade. O que parecia prudência era, na verdade, rebelião disfarçada. Naquela noite, o Senhor falou com Samuel. Com pesar, Deus declarou: Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. 1 Samuel 15:11. O profeta chorou profundamente, mas o erro de Saul era irreversível. O rei que começou humilde agora estava perdido pela sua vaidade e desobediência. Samuel encontra Saul. Saul tenta justificar seus atos, tenta vestir sua desobediência com palavras piedosas. Mas Samuel, tomado pela ira justa de Deus, o confronta com palavras cortantes como espada. Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. 1 Samuel 15:22. O erro de Saul precisava ser corrigido. Samuel, o velho profeta, tomou a espada e, diante do Senhor, executou Agag, aquele que deveria ter sido destruído por Saul. Naquele dia, Saul perdeu algo mais precioso do que uma coroa. Ele perdeu o favor de Deus. E o que parecia um ato esquecido, plantou uma semente maligna, destinada a florescer séculos depois, no coração de outro inimigo: Amã, o Agagita. O sangue de Agag tingiu a terra. A espada de Samuel silenciou o rei amalequita. Mas algo permaneceu. O erro de Saul não foi apagado com a morte de Agag. Antigos rabinos judeus preservaram uma tradição. Antes de ser morto, Agag teria gerado descendência. Uma única semente, um único fio de maldade, sobrevivendo nas sombras. Gerações se passaram. O povo de Israel esqueceu. Mas o veneno cultivado pelo erro de Saul continuou, silenciosamente, através dos séculos. O Império Assírio caiu, Babilônia caiu, e agora o mundo estava sob o domínio de um novo rei, Assuero, também conhecido como Xerxes I, rei da Pérsia. Entre os homens que serviam ao rei, ergueu-se uma figura, um homem de orgulho e crueldade, um homem com uma velha inimizade gravada no sangue. Seu nome era Amã, o Agagita. Agagita, descendente de Agag, herdeiro da ira dos amalequitas contra Israel. A mesma linhagem que deveria ter sido destruída no tempo de Saul, agora ressurgia com sede de vingança. Amã encontrou seu alvo no judeu Mardoqueu, um homem que se recusava a se curvar diante dele, pois Mardoqueu só se dobrava diante do Deus Altíssimo. A ira de Amã inflamou-se, mas ele não queria apenas destruir um homem,
Ele queria exterminar um povo inteiro. Com astúcia e influência, Amã convenceu o rei a assinar um decreto. Um dia, foi marcado para o massacre de todos os judeus espalhados pelo império, homens, mulheres, crianças. O plano estava selado. Uma antiga guerra, que começou com os amalequitas, estava prestes a explodir novamente. Se Saul tivesse obedecido completamente, talvez o nome de Amã jamais tivesse existido. Mas a desobediência gera consequências invisíveis, que se arrastam pelas gerações, até encontrarem um novo rosto, uma nova voz, um novo ódio. Contudo, Deus ainda tinha um plano. E no meio do palácio persa, ele já havia preparado sua resposta. Uma jovem, corajosa e escondida, estava prestes a mudar a história. Não coração do império mais poderoso do mundo, uma conspiração nascia. Amã, o Agagita, um homem consumido pela vaidade e pelo ódio ancestral contra o povo de Deus. Quando Mardoqueu, o judeu, se recusou a se curvar, Amã não viu apenas uma afronta pessoal, ele viu uma oportunidade. Existe um povo, disse Amã ao rei, espalhado e disperso entre os povos de todas as províncias do teu reino, cujas leis são diferentes das de todo o povo e que não cumprem as leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Ester 3:8. O rei Assuero confiou em Amã e entregou-lhe o anel real, símbolo da autoridade suprema. Cartas foram enviadas a todas as províncias. Em um único dia, todo o povo judeu seria exterminado. O dia marcado, o dia do Purim, o dia do destino lançado. Amã lançara sortes, o Pur, para escolher a data do massacre. Ele acreditava que o destino estava a seu favor. O império mergulhou no caos. Os judeus se vestiram de pano de saco, jejuaram, choraram, clamaram. O silêncio de Deus parecia pesar sobre eles. Mas no meio da escuridão, Deus já havia preparado a libertação. Uma jovem rainha, escondida à vista de todos, Ester, uma judia criada por Mardoqueu, agora colocada por Deus no centro do poder. Para tal momento, ela foi levantada. Para tal hora, foi chamada. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Enquanto Amã celebrava, acreditando que seu plano era infalível, o céu se movia, silenciosamente. O que foi semeado por Saul e agora florescia em ódio através de Amã. Seria confrontado pela fé, pela coragem e pela mão invisível do Deus Todo-Poderoso. Ester arrisca tudo para salvar seu povo. O decreto de morte havia sido assinado. As horas corriam como lâminas afiadas contra o pescoço dos inocentes. E agora, a esperança de um povo inteiro repousava sobre uma única mulher. Ester, a jovem órfã que se tornara rainha. Mas diante da ameaça, seu título real nada garantia, pois entrar à presença do rei sem ser chamada era, por lei, punição de morte. Ainda assim, Ester compreendia: se perecer, pereci. Vestiu-se com coragem, cobriu-se de dignidade, avançou pelos corredores dourados do palácio, em direção ao trono que poderia ser sua ruína. Assuero viu Ester, e naquele instante o destino vacilou na balança. O rei estendeu seu cetro de ouro. Ester estava salva. Mas o plano precisava ser mais profundo. Não bastava a audiência. Ester sabia que Amã era astuto e o coração do rei volúvel. Ester preparou um banquete e convidou o rei e Amã, não uma, mas 2 vezes. No segundo banquete, Ester escolheria o momento perfeito para revelar a trama. Enquanto isso, Amã, cheio de orgulho,
planejava erigir uma forca imensa para pendurar Mardoqueu. Mal sabia ele que estava cavando a sua própria sepultura. O sono do rei foi perturbado. Guiado pela mão invisível de Deus, ele ordenou que lhe lessem os registros reais. Ali, descobriu que Mardoqueu havia salvado sua vida tempos atrás e jamais fora recompensado. Assim, antes mesmo de Amã chegar ao palácio para pedir a morte de Mardoqueu, o rei o obriga a honrar aquele que ele mais odiava. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. A humilhação de Amã estava apenas começando. Naquela noite, no segundo banquete, Ester revelou tudo. Se achei graça aos teus olhos, ó rei, e se bem parecer ao rei, seja-me dada a minha vida pelo meu pedido, e a vida do meu povo pela minha petição. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse e onde está esse, cujo coração o instigou a assim fazer? E disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Ester revelou sua identidade, revelou a trama de morte e apontou Amã como o inimigo oculto. O destino se reverteu em segundos. Amã, o descendente de Agag, o inimigo secular de Israel, foi condenado. Enforcai-o nela, ordenou o rei. O plano de destruição falhou. A soberba encontrou sua ruína, e Deus, o Deus invisível, mas sempre presente, salvou seu povo mais uma vez. A instituição do Purim e a vitória definitiva. O inimigo caiu. A trama de destruição foi desfeita, mas as marcas da batalha ainda sangravam no coração do povo. Mesmo com a queda de Amã, o decreto da morte ainda pairava sobre eles. O edito real não podia ser revogado, mas poderia ser superado. O rei Assuero concedeu a Mardoqueu autoridade para agir, e assim um novo decreto foi escrito. Os judeus agora tinham o direito de se defender, de lutar por suas vidas. Mensageiros cavalgavam dia e noite, levando esperança a cada província do vasto império. O dia do Pur, o dia que Amã escolhera para o extermínio, tornou-se o dia da resistência. Quando o dia chegou, os inimigos dos judeus atacaram, mas foram derrotados. Em Suzã, na cidadela real e em todas as províncias, os judeus prevaleceram. Os descendentes de Agag foram finalmente silenciados. O erro de Saul, tantas gerações antes, foi corrigido, não pela espada de um rei, mas pela coragem de uma órfã, pela fidelidade de um justo e pela mão invisível do Deus que nunca abandona seu povo. Para que essa vitória jamais fosse esquecida, Mardoqueu e Ester instituíram a festa do Purim. Estes dias serão lembrados e celebrados por todas as gerações, em todas as famílias, províncias e cidades. Até hoje, o povo judeu celebra o Purim, não como um memorial apenas de sobrevivência, mas como um grito de vitória. O dia em que o destino lançado contra eles foi virado de cabeça para baixo. De Agag a Amã, do trono de Saul ao palácio de Ester. A história nos ensina: quando Deus está em silêncio, Ele ainda está trabalhando. E mesmo as consequências de erros antigos podem ser redimidas pela coragem e pela fé. Histórias esquecidas da Bíblia, revelando o que nunca deveria ser perdido. Se esta história te tocou, se inscreva no canal Histórias Esquecidas da Bíblia.
Deixe seu like para nos ajudar a espalhar essas mensagens. Compartilhe para que mais corações sejam impactados. Até a próxima revelação.